Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz para você, querido. Espero te encontrar bem, mas se não tiver, vai ficar, eu sempre digo isso. Início de ano ainda, primeira semana de 2023, e eu oro para que essa palavra alcance o seu coração, para que nesse ano a sua vida, a minha, nossa, esteja alinhada com a palavra do Senhor, com a vontade de Deus, e possamos alcançar tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, nem mais, nem menos. Nós queremos viver no centro da vontade do Senhor. Bem, a palavra de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 13, o verso é o de número 11, a declaração do apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino e discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Escute, gente, eu quero destacar a palavra que eu estou lendo na Almeida Revista Corrigida, mas eu quero destacar a palavra acabei. O apóstolo Paulo está dizendo que quando era criança, ele agia como tal, ele tinha atitudes obviamente infantis e assim com todo mundo, O próprio Cristo vai dizer que se nós não nos tornarmos como crianças, nós não herdaríamos, não entraríamos no reino de Deus. Então, no sentido de malícia, de maldade, sim, nós devemos permanecer infantis. Mas no sentido de crescimento espiritual e maturidade, nós precisamos desejar crescer. Crescer de maneira saudável, crescer de maneira bíblica. E é disso que o apóstolo Paulo está dizendo, está tratando. Não há nenhuma contradição em relação a isso. Ele está dizendo que quando era criança, ele tinha atitudes de criança. E na fé também é assim. Nós, quando começamos na fé, quando começamos a entender os primeiros passos de conversão, nós sim temos algumas atitudes, nós temos alguns comportamentos que são infantis. O apóstolo Paulo condena isso em 1 Coríntios 3, quando ele vai tratar com a igreja de Corinto, dizendo que, olha, vocês são carnais, porque a inveja, a dissensão, a disputa dentro da igreja, um dizendo que é de Paulo, outro dizendo que é de Apolo, falando de panelinha. Então tudo isso atrapalhava e denunciava a imaturidade, a infantilidade da igreja. E o problema não é você ser criança, o problema é se manter criança, até porque ninguém nasce grande. Nós nascemos pequenos e a primeira carta de Pedro vai dizer que nós devemos desejar, como crianças recém-nascidas, o puro leite racional, para que por ele a gente vá crescendo, desenvolvendo, avançando. E aí o apóstolo Paulo diz que uma vez que ele cresceu, uma vez que ele atingiu essa maturidade, uma vez que ele se percebeu não mais criança, ele teve de tomar uma decisão, e ele diz, eu vou usar a palavra que ele usou, eu acabei com as coisas de menino. E está aqui uma decisão que eu olhei para esse texto e acordei com ele no meu coração nessa manhã. Eu acredito que é algo que tem que entrar no seu coração também, porque às vezes a gente lê o texto e parece que isso acontece automaticamente. Bem, penso até que deveria acontecer, mas não é bem assim na vida de muita gente. Uma decisão tem que ser tomada de deixar, de acabar com as coisas de criança, com a infantilidade na nossa vida. Então, se você está entendendo, está crescendo, está avançando, está amadurecendo, você não pode mais aceitar algumas atitudes que são infantis. Disputa, birra, inveja, ciúme, disputa por cargo, eu quero isso, eu invejo a vida do fulano. Esse tipo de comportamento não cabe na vida de uma pessoa madura na fé. Então, se nós estamos avançando, fica aí o recado e a decisão que o apóstolo Paulo tomou como um exemplo para mim e para você. Eu acabei, eu deixei, diz outra versão, as coisas de criança. Uma vez que eu me vi adulto, eu tive que tomar a decisão de acabar, de impedir, de destruir aquilo que era infantilidade na minha vida. Vamos lá, vamos orar? Pai, obrigado por mais um dia, mais uma manhã. E que ao longo do dia de hoje, Deus, nós possamos viver essa palavra, e não só hoje, ou a partir de hoje, esse ano seja um ano de crescimento, de rompimento, de avanço. E, meu Deus, esse amadurecimento vai exigir de nós, sim, deixar
coisas de criança, atitudes de infantis na nossa vida. E nós pedimos ajuda, pedimos que o Senhor nos dê graça, pedimos que o Senhor nos dê força e ousadia para fazer aquilo que muitas vezes nós entendemos, já aprendemos, já enxergamos que precisa ser feito. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.